Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para discutir alguns pontos a respeito de direito, noções gerais, curiosidades e temas afins. Eu sou a professora Rossane, mestre em Ciências Sociais, especialista em docência do ensino superior, Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Gestão Pública e estou aqui para ensinar um pouquinho para vocês aquilo que eu sei. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que a gente possa estar aqui passando mais conteúdos para vocês nos próximos dias, nas próximas semanas. Então vamos lá. A respeito do exame de ordem, da prova prática, vamos discutir um pouquinho de uma prova que teve agora recentemente, né? Essa prova aconteceu há pouquíssimo tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a peça prática de direito civil. No caso lá, o enunciado tratava da Priscila, que havia adquirido um veículo de um cidadão chamado Wagner. Ela comprou um carro do Wagner no valor de R$28 mil. Priscila deu uma entrada no valor de 10 mil para o Wagner e acordou que efetuaria o pagamento do valor restante, ou seja, R$18 mil, em 9 parcelas sucessivas. O que aconteceu? A Priscila ela pagou 7 parcelas. Depois ela acabou ficando desempregada e não conseguiu arcar com o pagamento das 2 parcelas. De imediato, diante da impossibilidade de pagamento da parcela seguinte, ou seja, da 8ª parcela, Priscila entrou em contato com o Wagner, que disse que iria aguardar até o vencimento da última parcela, ou seja, da 9ª parcela, para que então, Priscila tivesse esse tempo para acabar efetuando o pagamento. O que aconteceu? Quando chegou 5 dias antes do vencimento da 9ª parcela, a Priscila conseguiu um empréstimo com um amigo e procurou o Wagner nos locais de costume para poder efetuar o pagamento. Ela se deslocou em todos os endereços que ela encontrava o Wagner antes e não obteve êxito em encontrá-lo em nenhum daqueles endereços. O que a Priscila então fez? Ela tinha o interesse de efetuar a quitação dessas parcelas. Nessa mesma data que ela não encontrou o Wagner, ela descobriu que ela estava impossibilitada de trabalhar numa empresa. Por que ela não podia trabalhar? Porque nesse período, ou seja, lembra lá que a gente está falando 5 dias antes do vencimento da última parcela. E o prazo acordado com o Wagner era até o vencimento da última, ou seja, da 9ª parcela. Nesse período aí, 5 dias antes, ela não localizou ele e descobriu que estava impossibilitada de trabalhar numa empresa porque o seu nome estava inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito, sendo que a Priscila ia trabalhar numa sociedade empresária. Tá. A inscrição foi feita pelo Wagner justamente em virtude do pagamento das 2 últimas parcelas. O que a Priscila fez? Ela queria resolver essa situação, então ela foi a uma agência bancária e efetuou o depósito da quantia referente às 2 últimas parcelas, ou seja, R$4 mil no dia do vencimento da última parcela. Veja bem, o Wagner tomou ciência desse depósito. No 5º dia após a ciência, o que o Wagner fez? Recusou, sem motivo justificado, mediante uma carta endereçada ao estabelecimento, esse depósito efetuado pela Priscila. Diante dessa situação, da recusa do Wagner em receber o depósito que a Priscila efetuou, ela vai no seu escritório e lhe procura para resolver essa questão, para que ela se veja livre do débito, ou seja, obtenha a quitação, e também para que ela consiga retirar o seu nome do Serviço de Proteção ao Crédito e também poder então conseguir um emprego, já que ela havia perdido aquela oportunidade anterior. Veja bem, diante dessa situação, nós temos um credor que não aceita o pagamento pelo devedor, que inclusive efetuou a recusa perante uma instituição financeira. Então, o que nós podemos fazer em favor da Priscila nesse momento? O ideal aqui é a propositura de uma ação de consignação em pagamento. Onde que nós encontramos a previsão legal para esta ação? A consignação em pagamento está no artigo 539 do Código de Processo Civil. Acompanhe aqui comigo que vocês vão ver. Olha lá, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Veja lá, qual é a situação específica aqui? Aqui a gente tem que o devedor pode requerer com efeito de pagamento a consignação. Certo, mas a situação específica da Priscila, a gente tem o parágrafo 3º do artigo 539
Lembrando o Código de Processo Civil, diz lá, ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Veja lá, pessoal, dentro do prazo de 1 mês, essa ação vai ter que ser proposta, porque é isso que estabelece o dispositivo. O que é indispensável nesse momento? Que nós apresentemos junto à petição inicial a prova da recusa nos termos do parágrafo 3º. Veja lá que diz lá, a prova da recusa e a prova do depósito, ou seja, a demonstração de que a Priscila efetuou o depósito e obteve a recusa por parte do Wagner. O que nós temos que analisar nesse contexto? Qual é a competência para a propositura dessa ação de consignação em pagamento? Veja lá, a competência, pessoal, é extraída do artigo 540 do Código de Processo Civil. Se nós formos observar lá, ele vai dizer que ela vai acontecer no lugar onde o pagamento deveria se dar. Olha lá o que diz o artigo 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Então, no caso concreto aqui, a situação apresentada no exame de ordem era que Priscila e Wagner residiam em São Paulo. Então, a competência vai ser de quaisquer das varas cíveis da comarca de São Paulo. Além disso, pessoal, o que eu preciso também ter em mente para a propositura dessa ação? Veja lá, o polo ativo é a Priscila, o polo passivo vai ser o Wagner, ou seja, eu tenho devedor e credor demandando, né? O que eu tenho que discutir aqui, pessoal? Preliminarmente, demonstrar para o magistrado que essa ação ela é tempestiva. Tempestiva em que sentido? Que ela foi proposta dentro daquele prazo que eu mencionei para vocês agora há pouco, do artigo 539, parágrafo 3º. Qual é esse prazo? Veja lá, ela deverá ser proposta dentro de 1 mês quando houver a recusa por escrito, pessoal. É o caso específico do Wagner, né? Ele manifestou a recusa por escrito ao estabelecimento bancário. Então, eu preciso propor essa ação dentro do prazo de 1 mês. Então, em preliminar, eu devo destacar a tempestividade dessa ação. Isso tem que ficar bem claro, porque isso é indispensável para a análise do mérito do seu pedido. Se você não demonstrar a tempestividade, o mérito do seu pedido não irá ser analisado. Isso é elementar para a propositura dessa ação, tá? Vamos lá na sequência, pessoal. Olha lá. O que é importante? Por que ocorre a consignação em pagamento? Veja lá, a razão para que exista é que haja uma impossibilidade de localizar o credor, uma negativa, uma recusa dele em receber aquele crédito. Então, por isso que a gente apresenta uma consignação em pagamento. Veja lá, aqui nessa situação, pessoal, eu tenho inicialmente que o Wagner não foi localizado em nenhum dos endereços que ele era comumente encontrado. Por isso, a Priscila efetuou o depósito, mas ele recusou o depósito também, tá? Então, eu preciso demonstrar para o magistrado que eu tentei, ou seja, que a Priscila tentou localizar o Wagner em todos os endereços que comumente se dava a quitação do débito anteriormente. Ou seja, eu tenho que ter, lembra lá do direito penal, o mesmo modus operandi. Eu tenho que demonstrar ao magistrado que o mesmo modus operandi ele foi realizado. Eu cumpri todas as circunstâncias que eu realizava anteriormente.